lá em Mateus 14. Só que aí, nesse contexto, Jesus ainda estava, vivo, não havia sido crucificado. E foi após a primeira multiplicação de pães e peixes. E aí, Jesus, depois disso, ele tinha mandado os seus discípulos irem à frente, porque ele iria mandar o povo embora e iria orar. E lá, a partir do versículo 26, fala: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então você me pergunta, Débora, o que tem a ver um texto com o outro? Em um, Jesus estava vivo ainda, no outro ele já tinha sido crucificado, depois ressuscitou. Então o que tem uma coisa a ver com a outra? Voltando um pouquinho mais, no primeiro texto, lá em Lucas 24, a gente vê esses dois discípulos. A gente entende que eles estavam conversando, estavam passando pelo luto, estavam com a falta de esperança porque o seu Senhor havia sido crucificado. E aí a gente entende que neste momento a dor, o luto e a falta de esperança estavam tão grande que eles não conseguiram enxergar o seu próprio Salvador. Tanto que Jesus ele chega perto deles e pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E eles vão lá e respondem: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ou seja, a dor estava tão grande e a falta de esperança, os dois conseguiram alcançar um tamanho tão grande naquele momento na vida dos dois, que eles criaram uma barreira. E essa barreira meio que fizeram que eles ficassem na defensiva. Então, quando Jesus chegou, eles já não acreditavam mais. Tanto que no versículo 21, eles falam que a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel, porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Ou seja, eles caminhavam com Cristo, eles ouviam as palavras de Deus, e Jesus ele já tinha avisado que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. E mesmo assim, com tantas parábolas falando da mesma coisa, eles perderam a esperança. Porque eu quis trazer esse texto porque antes de falar sobre missões, no despertar da igreja, a gente tem que entender que necessita ter uma comunhão aqui dentro. Porque muitas das vezes a gente vai, faz, só que a igreja em si, ela está completamente quebrada. Quando a gente foi viajar lá em dezembro, a gente teve vários problemas entre nós. Só que só conseguimos prosseguir, fazer a missão quando sentamos e resolvemos os problemas que a gente estava tendo. Porque não era pouco, mas também não era algo impossível. Então, como igreja, ao invés de ficarmos olhando o que está de fora, a gente tem que primeiro concentrar no que está aqui de dentro. E eles, andando com Cristo, não conseguiram reconhecer a face do seu Senhor. Ou seja, a dor e a falta de esperança meio que foram o centro daquilo. Só que repara que ao caminhar com Cristo, e depois ele começar a reensinar, a ensinar de novo as escrituras sagradas, o coração começa a queimar. O coração começa a entender: isso daqui eu conheço. Essa voz não é me estranha. Só que a cabeça, a visão, não entendem. Só que o coração ele já está clamando. Ele já está falando: é o Salvador do nosso lado. Então, ao caminhar com Cristo, mesmo sem saber que é Ele, a sede por conhecimento começa a tomar lugar onde estava a dor e a falta de esperança. Com isso, eles conseguem quebrar a barreira e depois enxergar Cristo. Tanto que eles falam: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando Ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Como que a gente não conseguiu enxergar que no nosso lado estava o Salvador? Então, nesse momento em que a dor e a falta de esperança deu espaço para a sede por conhecimento, não a nossa, mas a de Cristo, eles conseguiram enxergar e a venda foi tirada. E o que tem de diferente lá em Mateus 14? Por quê? No começo, lá no versículo 22, fala que logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora.
De uma forma simbólica, podemos pegar essa parte, esse trecho, e ver essa passagem de um lado para o outro como o caminhar da nossa vida com Cristo. Por quê? Porque quando saímos de uma vida sem Cristo para uma vida com Cristo, há um meio termo ali que é difícil, que é muito complicado. E essa passagem, quando eles estavam dentro do barco sem Jesus, as ondas batiam com força e o vento soprava muito forte contra eles. Essa passagem, mas não necessariamente da vida sem Cristo, mas com a vida com Cristo. Mas principalmente da vida nossa com Cristo. Por quê? Porque a nossa vida com Cristo, as pessoas acham que o cristão ele não deve passar por dificuldades, não passa por isso e por isso aquilo, mas é muito pelo contrário. A nossa vida com Cristo parece que quando aceitamos Jesus, os problemas crescem. Então, essa passagem que necessita dessas turbulências são necessárias. Só que, ao ver Jesus, o que eles fazem? Eles gritam de alegria, eles já ficam todos entusiasmados de falar, nossa, o problema já vai ser resolvido? Não. Eles se atentam tanto no que estava acontecendo ao seu redor, que ao invés do foco ser na resolução do problema, o foco é no problema. Então, eles não reconhecem a voz e nem a face do seu Salvador. Com isso, as coisas começam a ficar piores. Tanto que eles falam fantasma e começam a gritar de medo. O que isso quer dizer? Que durante os problemas, ao invés da gente escutar a voz de Deus, ao invés de nós conseguirmos enxergar que Deus está do nosso lado, nós damos espaço a um problema. E o foco, ele passa do Salvador para aquilo que vai nos fazer afundar. Só que há uma parte diferente nessa história. Porque Pedro, ele fala, se é o Senhor, deixa que eu ande pela água para provar que o Senhor é o Senhor. Aí, beleza, pode vir. Pedro anda sobre as águas. Só que chega um determinado momento em que ele olha para o lado, o vento está muito forte, olha para baixo, não tem chão, só tem água. E começa a duvidar e afunda. Só que aí que está o ponto. Ele ergue a mão, começa a gritar, socorro, Senhor. E imediatamente Jesus vai lá e estende a sua mão. Essa é a diferença que tem que ter na nossa vida. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por situações que muitas das vezes vão nos fazer duvidar. Só que a questão é que quando estiver tudo ruim, devemos gritar para aquele que vai nos salvar. E é o que aconteceu. Jesus foi lá, salvou, mas depois corrigiu. Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou de mim? Eu estava na sua frente falando que você podia vir e mesmo assim você foi duvidou e afundou. Então, conseguimos conciliar as duas coisas aqui, essas duas histórias, como que em ambas a crise foi maior que a fé. E nisso, tanto os discípulos, 2 discípulos com Cristo, tanto os 12, não conseguiram enxergar a Cristo. E a gente pode ver os de fora da igreja. Muitos falam, se Deus não existisse, não teria como, não teria isso e aquilo. Só que aí, vamos para o problema. Eu bebo, eu fumo, aí minha saúde é ruim e a culpa é de Deus. Eu tenho dinheiro, mas eu gasto com tudo, menos sustento minha casa, aí vai ver minha família passa fome e a culpa é de Deus. Eu dirijo, tudo é errado, eu brinco, parecendo que eu estou num parque, na estrada, e a culpa de Deus é sofrer um acidente. Ou seja, a responsabilidade nunca está no ser humano, só em Deus. Aí nós vamos para dentro da igreja. Eu não leio a Bíblia, só abro a Bíblia quando estou na igreja, às vezes nem isso, fico olhando só o projetor. Eu louvo só quando estou na igreja, e às vezes só fico sentado ouvindo todo mundo cantar. Ou até sirvo, ok? Sirvo muito bem domingo, só que as pessoas não sabem que eu sou cristão fora da igreja, ou até sabem. Só que eu fico tão parada que eu não fico fazendo nada, não faço nada. Então, assim, temos os dois lados. Tanto as pessoas que estão dentro da igreja, quanto as pessoas que estão fora. E tem uma frase, de um livro que eu gosto bastante, do Marcos Lucado, que ele fala: você enumera suas dores mais naturalmente do que fala sobre a força do céu? Se sim, não me espanto de ouvir você dizer que a vida é dura. Você está presumindo que Deus não está no meio dessa crise, mas Ele está. Jesus, lá em João 5,24, ele fala sobre o seu poder. Ele fala assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna.
e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, por que você tem medo? Medo de morrer? Sendo que você já tem a vida eterna? Não faz sentido a gente ter medo de perder a vida aqui, sendo que a vida eterna é muito melhor. E acaba que estamos tão preocupados em entender o que está acontecendo aqui, em trabalho, em escola, em dinheiro, que esquecemos do necessário, que é Cristo. Débora, você está dizendo que a gente tem que deixar tudo para trás? Sim, eu digo sim. E eu não estou sendo radical. Jesus, quando se encontra com aquele menino rico, e ele fala que faz tudo, mas tudo que está escrito, ele segue direitinho. Só que Jesus faz o quê? Ele vai e fala para ele doar tudo que ele tem com os pobres. Ele simplesmente vira costa, triste e vai embora. Jesus queria que ele fosse pobre? Não. Ele queria entender o quão importante ele era na vida daquele menino. Qual era o lugar do dinheiro na vida daquele? Se era o centro da vida dele, ou se Jesus era o centro. Porque tem muita diferença. Se Deus pedir para a gente largar tudo, como fez com Abraão, deixa sua parentela e vai, que é o que eu tenho para você, ou se a gente passar por dificuldades como José passou, porque o homem sofreu. Ele caiu lá dentro daquele buraco, jogado pelos irmãos, foi vendido, aí ele foi acusado de coisa que ele não fez, foi preso, sofreu tudo que tinha para sofrer para chegar no final, ele ser um segundo no Egito. Para depois, ele ver os seus irmãos. E o que aconteceu? Ele ficou desesperado. O que eu tenho que fazer? Só que aí, no momento, ele tirou aquela questão de vingança e deixou o amor de Deus fluir no coração dele e falar para os irmãos. Foi necessário para que eu pudesse estar aqui e ajudar tudo que tinha que fazer aqui, para que o Egito ele fosse uma fonte de comida e para que a gente não morresse de fome. Olha o nível. Eu estou sendo muito radical em deixar tudo para trás? Não, você ficar fazendo o mínimo. Então, a gente começa a entender essa necessidade de tirar a lente dos olhos. Por quê? Quando eu tenho uma venda em meus olhos, só que eu consigo ver pedacinhos de luz. Só que com muito medo eu não quero tirar. Se eu ouço uma voz falando está tudo bem, uma voz que me tranquiliza, aí eu vou lá e tiro a lâmpada. E vejo que outras pessoas também estão com essas vendas nos olhos e começam a gritar, está tudo bem, não tem problema, não tem perigo. Só que as pessoas por medo, ou às vezes por comodismo, não querem tirar a venda. E eu estou lá falando. É isso. A venda, ela necessita ser tirada, independente do medo, independente se eu estou ou não estou legal. Para quê? Para a gente fazer o nosso trabalho, que é a missão. Lá em Lucas 10, nós temos a passagem dos 72 discípulos que foram enviados. Jesus fala, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazer a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como a comida que derem a vocês. Quando os doentes daquela cidade, digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Porém, se vocês forem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo, até a poeira dessa cidade que grudou dos nossos pés, nós sacudimos contra vocês, mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. E na volta eles falam com Cristo, até os demônios nos obedeciam quando pelo poder do teu nome nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus responde, de fato, de Satanás caiu do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus me obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Ou seja, vai ser fácil? Não. Tanto que Cristo ele fala, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, nesse meio caminho, você pode morrer, você pode ser torturado, pode acontecer mil e uma coisa. Mas fica alegre porque você está indo pelo meu nome. Vocês já têm a vida eterna, não tem necessidade de ter medo. Ah, mas eu tenho medo de não ser recebido bem, eu tenho medo de cuspir na minha cara. O que Cristo fala? Se uma cidade receber eles bem, para eles comerem e falar, o reino de Deus chegou aqui. Mas se uma cidade não receber bem, tirem poeira de seus pés e gritem bem alto que o reino de Deus chegou até vocês. Ou seja, não é de minha responsabilidade a pessoa receber a Cristo, não. Mas é de minha responsabilidade fazer a minha parte, que é levar a palavra de Deus. Que é levar que o reino de Deus está próximo. Se a pessoa vai aceitar ou não, o problema é dela.
a minha parte tem que ser feita. E aí eles voltam e falam, nossa, até demônio a gente expulsou. Nossa visão foi aberta, a gente viu um montão de coisa. E aí Jesus vai e joga, que é um bloco de geografia. Podem ficar alegres, mas não porque vocês tiverem poder para tirar os demônios, mas sim porque o nome de vocês está escrito no céu. Ou seja, não esqueçam que eu que estou fazendo. Não é vocês, é o meu poder. Porque muitas das vezes a gente vai para a missão, nós vamos, fazemos evangelismo e fica no comodismo. Porque se a gente costuma. Então é necessário que haja esses conflitos, esses desafios, para a gente entender a necessidade que temos de Deus. Essa questão de providência divina. Tanto que, lá para frente, se ele fala para eles não levarem nada, não levar bolsa, não levar comida, não levar roupa, porque lá eles vão encontrar, porque Deus ele vai prover. É isso, a necessidade que Deus tem na nossa vida. Se a gente confia, nós vamos. A missão, ela tem que ser maior que o medo em nossas vidas. E com isso nós conseguimos um relacionamento com Deus. E aí, depois das minhas vendas serem tiradas, e eu consegui fazer missão, encontrar pessoas que também tiveram coragem, porque coragem não é falta de medo, e sim, conseguimos fazer aquilo apesar do medo. Então, ter coragem para cumprir a missão, aí eu posso falar de um despertar. Por quê? Porque a igreja ela está pronta. É isso, estar pronta para o despertar. Só que há uma urgência. Cristo ele está voltando. Isso está bem claro. Agora, eu não posso agir como igreja como se eu fosse daquelas velhinhas que fica julgando os outros. Nossa, olha aquilo ali. Se fosse na minha época, não ia ser desse jeito. Nossa, olha a vida daquela menina, ela está toda hipócrita. Não. A igreja não é como uma caixa onde a gente pega todos os cristãos e joga para dentro. Não é um lugar onde deve esconder os cristãos, pelo contrário, enviar. E com isso, nós conseguimos alcançar milhares de pessoas. Esse é o despertar. A igreja entender a sua missão e fazer aquilo que é necessário. Então, há uma venda em nossos olhos que necessita ser tirada, porque há uma missão para ser cumprida e, consequentemente, um despertar para ser vivido. Lá em Hebreus 12 fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, se o trabalho está me atrapalhando, ter um relacionamento com Deus, saia. Se seus amigos estão te afastando de Deus, se afaste desses amigos. Se sua família está fazendo você ficar longe, olhe para a sua família. Olhe pela sua família para que eles possam entender a necessidade que é Cristo na vida de cada um deles. Porque Deus, ele tem necessidade que seus filhos fiquem perto deles. Porque se seu trabalho te atrapalha, pode ter certeza que vai chegar num nível tão exaustivo que você vai ser obrigado a sair. Se seu grupo está se afastando tanto de Deus, vai chegar num nível que você não vai conseguir mais conversar com essas pessoas. Porque quem já pensou no Santo dos Santos não consegue viver mais em outro local. E é essa necessidade, é essa urgência. Porque para chegar lá, em Isaías 6:8, que diz: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Eis-me aqui. Para chegar neste ponto, isso tem que acontecer. As vendas têm que ser tiradas, a missão tem que ser cumprida, o despertar necessita ser realizado. Só que eu não vou conseguir fazer essa linha, essa trilha, se eu também sou vendada. Porque, gente, a tirada da venda, ela é algo pessoal. Eu não posso chegar na outra pessoa e tirar ela dela. Eu tirei a minha sozinha. Eu escutei a voz de Deus e decidi seguir. Jesus, ele mostra o caminho. Agora, cabe você escolher qual caminho você vai seguir. Porque não adianta a gente estar na igreja e ser igual a igreja lá em Laodiceia. Nem fria, nem quente, morna. Que é pior ainda. Você está na igreja, mas está estagnado. Você está na igreja e não está fazendo nada. Então, qual é o motivo de você estar aqui dentro e não lá fora? Qual é a diferença? Nenhuma. Porque você não está fazendo o que deveria. Qual é a diferença de um cristão para um cristão? É isso, a urgência e necessidade de Cristo. Mas se você fica na igreja parado, estagnado, sem fazer nada, parecendo que não precisa de Cristo. Se quando eu saio na rua, eu vou para qual região do Brasil que for, vejo pessoas morando na rua, pessoas com necessidade, vejo jovens se embebedando, pessoas falando que vão de escorregar do inferno, meu coração não queima, não tem raiva, não tem nada. Se pegar você e colocar no lado, parece que é o Polo Norte inteiro. Qual que é a diferença? Para que você está aqui dentro se não vai fazer nada?
Não estou falando que a gente tem que ir para um país, não. Estou falando que você necessita se despertar. Não estou falando que a gente necessita ter um relacionamento com Deus. Porque quando temos um relacionamento com Deus e amadurecemos espiritualmente, isso já vem. Isso é consequência. Aí eu tenho a necessidade de espalhar o Evangelho. Porque o Evangelho não pode parar em mim. Como que eu não posso falar de um amor que eu ganhei, não de graça, porque houve derramamento de sangue, uma pessoa foi morta, foi torturada, não foi de graça. Mas eu recebi esse amor, eu recebi essa graça, eu recebi essa liberdade. Só que aí eu me encontro num caminho onde há liberdade e um outro em que há o quê? A prisão. Prisão de quê? Dos meus próprios desejos. Eu fico aprisionada por mim mesma. Eu me aprisiono, as minhas vontades me aprisionam. Só que tem um outro lado que é a liberdade. Só que Deus, Ele libera essa liberdade. E essa escolha que a gente tem que fazer. Porque eu sei que é difícil, eu sei que é complicado deixar Deus liderar tudo, mas é necessário. Porque o nosso coração, ele clama por um relacionamento, ele clama por algo, o nosso coração é carente. Não necessariamente por outra pessoa, mas sim por conta de Deus. Esse amor que arde em nosso coração, ele necessita de Cristo. Porque os discípulos, eles só foram entender que era Jesus quando eles tiveram a sede por conhecimento. E essa sede por conhecimento é esse pedaço do nosso coração que clama, eu necessito estar perto de Deus. E quando eu fico mais perto de Deus, eu fico desesperado por anunciar a sua palavra. E quando vejo pessoas sofrendo, quando vejo pessoas passando necessidade do mínimo, meu coração ele clama, porque eu estou cada vez mais parecido com Cristo. E com isso eu tenho empatia. Então devemos entender que a igreja necessita se levantar. Não necessariamente para ir para um lugar muito longe, mas por conta dela mesma aqui dentro. Nós não somos uma caixa que prende pessoas, mas sim um local que envia. Porque é muito fácil sentar no banco e ficar julgando o pecado visível das outras pessoas. Mas os nossos que estão escondidos, fica lá, junto com o banco, com a gente. Não é simples. É difícil, é para ser difícil mesmo. Porque lá no final tem uma recompensa, que é a própria vida eterna. Então, que possamos entender que sim, há uma venda, ela tem que ser retirada e sim, uma missão vai ser cumprida. Só que necessariamente necessitamos despertar mais do que algo que necessita ser feito agora, mas sim que já era para ser realizado. Quantas vidas estão sendo perdidas? Só para finalizar aqui, eu lembro de um testemunho de uma moça que estava lá em Nova Lima, numa igreja que meu pai pastoreava. Ela foi contar um testemunho que ela é missionária e um dia ela sentiu no coração que ela deveria falar com o patrão dela. Só que ela não foi lá e não falou. E o patrão ia viajar. O patrão morreu depois disso. E aí outro missionário que estava lá no outro lado do mundo sentiu que tinha que ir em um local, enrolou 3, 4 minutos, chegou no local, era um templo. A mulher estava lá chorando, por quê? Foi perguntar, há 3 a 4 minutos atrás entreguei meu filho para ser sacrificado no templo. Ou seja, há vidas que estão sendo levadas direto para o inferno, porque estamos perdendo as oportunidades que Deus está dando. E sim, a gente tem responsabilidade por conta disso. Não é algo simples, gente. É necessário. E devemos entender que há necessidade e há uma urgência. E que a gente coloque em nossos corações que necessitamos ter um relacionamento profundo, não raso com Deus. Eu gostaria que fechássemos os nossos olhos para que pudéssemos orar. Pai, estamos aqui reunidos em teu nome, agradecendo por tudo que o Senhor nos fez passar. Mas, Pai, eu peço que o Senhor possa estar, Pai, dando sabedoria a cada um de nós. Pai, que o Senhor possa estar protegendo o coração de cada um. Pai, dando certeza que o Senhor está perto, Pai. Que não é porque não ouvimos, não é porque não sentimos, mas sim que devemos ter certeza que o Senhor está no nosso lado, independente do que vai acontecer. Que o nosso coração, Pai, ele possa clamar para o Senhor de uma forma tão sobrenatural que não conseguimos ficar quietos. Que necessitamos falar cada vez mais de Ti. E que essa urgência, Pai, ela possa cair, Pai, de uma forma tão grande em cada coração aqui. E que haja, Pai, levantar, haja um despertar. E que a venda seja tirada nos olhos de cada um de nós. Para que possamos entender há uma luz, há um caminho que devemos seguir. E que possamos escolher, Pai, o caminho da verdade, o caminho da vida e o caminho da salvação que é Ti.
Então, Pai, eu peço pela vida de cada um, pelo familiar de cada um, e principalmente pelo relacionamento de cada um contigo. E que cada um possa entender, não é algo raso, mas sim algo profundo. Não é uma opção, Pai, mas sim algo necessário de extrema urgência. Que possamos falar do teu amor de uma forma tão sobrenatural que as pessoas não entendam quem somos nós, mas que vejam o Espírito Santo agindo em cada um de nós. É isso que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém.